Olá pessoal, aqui é o professor Ela, professor de Biologia, e vamos à nossa segunda questão da lista, uma questão de PSS1 sobre organelas, que é um assunto que aparece muito no FRR. E quando nós falamos de organelas, nós dividimos elas em dois grandes grupos, nas que são membranosas e nas que são não membranosas. É mais fácil lembrar as que são não membranosas, que são os ribossomos e os centríolos. Lembrou das que são não membranosas? Lembra do resto, que são as organelas que são membranosas. Aí você tem mitocôndria, cloroplasto, retículo endoplasmático liso e retículo endoplasmático rugoso, lisossomo e complexo de Golgi. Essas organelas têm importância vital para que a célula tenha um metabolismo adequado. E a questão ela vai falar o seguinte: com a evolução dos microscópios, a biologia celular tem aprimorado os estudos acerca das organelas celulares, as quais são responsáveis, por exemplo, pelas interações moleculares necessárias à vida. Com base nos conhecimentos sobre biologia celular, relaciona a coluna 1 com a coluna 2. Na coluna 1, ele coloca as organelas. Na coluna 2, as respectivas funções. A número 1 é o retículo endoplasmático. Aí você tem o retículo endoplasmático liso, que vai agir na síntese de lipídios nos adipócitos, na desintoxicação celular de álcool e drogas lá no hepatócito, no fígado, e também no armazenamento de cálcio no músculo. Lembrando que lá ele vai ter um outro nome, ele é chamado de retículo sarcoplasmático. Já o rugoso, que eu também chamo de granuloso, ele atua na síntese proteica. Ele vai estar presente em órgãos, em células que têm uma alta atividade proteica, como por exemplo o pâncreas, que produz insulina e glucagon, que são hormônios proteicos, que produz lá as enzimas pancreáticas que agem lá na digestão no duodeno. Então, vai estar presente nesse tipo de órgão. O segundo, que é o complexo de Golgi, é uma organela extremamente importante. Ele pega as proteínas que o retículo endoplasmático rugoso produz, pega ela, armazena, empacota, modifica e faz a secreção celular dessas proteínas. Além disso, o complexo de Golgi atua na formação do espermatozoide, formando o acrossomo, que é uma bolsa cheia de enzimas, onde você tem duas importantes, que é a hialuronidase e a espermolisina, atua na formação da lamela média lá em células vegetais e atua na formação de uma outra organela importante, que atua na digestão, que é o lisossomo. A número 3 vai ser as mitocôndrias. Nós já falamos sobre elas na outra lista, né? É uma organela que atua na produção de ATP através da respiração celular. E a número 4, cloroplastos. Nós também já falamos dela em outra lista. É uma organela que faz fotossíntese, está relacionada lá é a produção de glicose e oxigênio para os seres vivos. E a número 5, lisossomos, que nós acabamos de falar, que é formada pelo complexo de Golgi. O lisossomo ele é importante para a digestão intracelular, por exemplo, de heterofagia e autofagia. Aí vamos relacionar essas organelas com as funções que nós acabamos de falar. A letra A diz o seguinte: existem evidências de que tenham se originado de seres procarióticos primitivos, que se instalaram no citoplasma de células eucarióticas primitivas. Pessoal, existem duas organelas que se instalaram no citoplasma de células eucarióticas. Foram as mitocôndrias e os cloroplastos. Mitocôndrias e cloroplastos eram lá consideradas células procarióticas, como por exemplo lá, uma célula que fazia respiração aeróbia, mitocôndria, uma célula que fazia fotossíntese, e no caso lá, originaram os cloroplastos. Então, a gente pode ficar aqui com número 3, por enquanto, e número 4, porque tanto mitocôndrias e cloroplastos se originaram a partir de células procarióticas. A letra B diz o seguinte: presente nas células eucarióticas, formam uma rede membranosa de bolsas achatadas e de canais tubulares interligados. Pessoal, bolsas achatadas que formam canais interligados dentro da célula só pode ser quem? Retículo endoplasmático, que no caso aí é a número 1. A letra C. Sua atividade é significativa em células que capturam partículas ou substâncias do meio externo por fagocitose ou pinocitose. Célula que capta substâncias por fagocitose, substâncias sólidas, e pinocitose, substâncias líquidas, só pode ser uma organela que vai
realizar a digestão dessas substâncias, que é o lisossomo. Ou seja, ficaria aqui, então, a número 5. A célula vai lá, captura por fagocitose e pinocitose, direciona através de uma vesícula, que se for por fagocitose, o fagostomo, e se for pinocitose, o pinostomo, para o lisossomo primário, que ativa em secundário e faz a digestão intracelular. A letra C, então, seria número 5. A letra D desempenha um papel importante na formação do espermatozoide, dando origem a uma bolsa de enzima digestiva chamada de acrossomo. Acabamos de falar sobre isso, né? Quem forma o acrossomo é o complexo de Golgi, ou seja, então, número 2. Letra E. São delimitados externamente por duas membranas lipoproteicas. Organela que tem duas membranas, nós já falamos também. É mitocôndria e cloroplasto. Falamos na aula passada, na lista 1. Aí ele completa. Internamente há um complexo membranoso formado por bolsas discoidais achatadas e empilhadas. Bolsas discoidais achatadas e empilhadas, isso é característica de tilacoide. E quem é que tem tilacoide? É o cloroplasto. Ou seja, aqui vai ser número 4. A número 1, então, seria o que lá? Mitocôndrias. A resposta, então, correta, que relaciona a coluna 1 com a coluna 2, só pode ser a letra B de bola.